Galera, a gente já falou sobre o valor justo aí, tá certo? Como mensurar esse valorzinho justo líquido, entendendo que tem aquelas despesas que eu tenho que retirar, entendendo que esses valores de mercado, via de regra, estão lá no mercado, né? Espero que a gente consiga todos eles, porque a estimação do valor de mercado por esses órgãos, né, de avaliação ou de mensuração, né, sempre é bom verificar. Mas já a gente está aqui, tá bom? Vamos falar agora do valor em uso, que é o segundo valor que eu tenho para o valor recuperável, entendendo que o valor recuperável é o maior entre o valor justo e o valor em uso, sempre vai subir o maior. Diferentemente da premissa de que o impairment, né, só para baixo, o valor recuperável só vai subir para o valor recuperável, só vai subir para o valor recuperável o maior entre o valor justo e o valor em uso. E o valor em uso, o que é o valor em uso? Vamos lá, rapidinho. O valor em uso é simples demais. Você vai pegar a mensuração, tá certo? Na verdade, não é nem questão de pegar a mensuração. Na verdade, você vai estimar o valor, tá? Desculpa. Via de regra, valor de mercado é que é mais fácil você verificar no mercado. Aqui não é literalmente pegar, tá? Aqui você vai estimar um valor. Através de quê? Simples. Você estima através dos fluxos de caixas futuros, que é exatamente aquela formulazinha. Quem já pagou, né? Se alguém já pagou alguma disciplina de administração financeira, de finanças, de matemática financeira, já deve ter visto aqueles cálculozinhos de valor futuro, trazendo, né, os itens a valor presente. Eu acho que muitos já viram. É exatamente uma somatória de fluxos de um ano, que todos aqueles valores você vai, né? Você está vendo ele no futuro e você vai trazer a valor presente. É mais ou menos isso. Você estima primeiro o fluxo de caixa, tá certo? Sobre esse ativo. Quem já estudou teoria da contabilidade provavelmente já viu isso também. Os professores já falaram sobre os valores presentes líquidos de, né? Os valores presentes dos fluxos de caixa líquido, que é uma metodologia. Quem já estudou o CPC ali 00, já agora reformado do ano passado para cá, né? Entendendo que isso já estava lá como premissa, então é uma das formas de avaliar o ativo. O que mais? Você vai lá, ó, expectativas acerca de possíveis variações no montante ou no período de ocorrência desses fluxos de caixa, já que eu estou preocupado em avaliar o fluxo de caixa desse bem daqui a 5, 10, 20. Via de regra, numa premissa sempre curta de 5 anos, inclusive a própria norma nos diz isso. Por quê? Porque fica mais fácil a pessoa você ficar estimando em 15, 20, 30 anos. Mais fácil 5. 5 é muito mais palpável. Acima desses, né, acima desse período vai ficando mais complicado. Até o normativo diz isso, né? Você tem que ter boas premissas para avaliar acima de 5 anos, trazendo esses fluxos de caixa de 5 anos para lá. Até 5 anos é mais fácil estimar, inclusive para que incorra, né, algo próximo a 5 anos. Depois, o que é que eu tenho? Valor dinheiro no tempo. Valor dinheiro no tempo, eu tenho que ter aí, ó, segundo ele, representado, né, pela atual taxa de juros livres de risco. Então, se eu estou falando de valor no tempo, eu preciso de uma taxa adequada. Né? Essa taxa precisa literalmente representar, ok? Representar a empresa. Ele fala aí taxa livre de risco. Se você estiver usando o CAPM, uma taxa, né, que representa literalmente a parte intrínseca de funcionamento da empresa. Mas outras taxas podem ser usadas, lógico, a gente vai ver um pouco mais à frente isso. Qualquer taxa pode ser usada, as taxas de mercado, por exemplo. Né? Preço pela assunção da incerteza inerente ao ativo, o prêmio, né? Quer dizer, a gente está aí projetando esses fluxos de caixa, via de regra nós projetamos ele, né? E esses fluxos de caixa vão representar, querendo ou não, eles vão representar, como é que eu posso falar? Eles vão tentar representar bem esse bem, né? E você sempre vai ali tentar visualizar como se fosse, em cima desses bens, um valor que tende a premiar esse bem nessa consecução de fluxos de caixa. Por que, professor, você está falando isso? Porque, via de regra,
Os bens eles estão gerando valor, né? Eles estão gerando ali valor, e esse valor por sua vez, né? Esse valor por sua vez, ele está tentando representar os possíveis fluxos de caixas líquidos que esse bem, via de regra, né, podem dar, né? Podem literalmente o quê? Transferir para você, né? Então significa, quando eu falo preço pela assunção da incerteza, significa que é um preço que você está estimando ali, né, que você vai assumir essa incerteza, né? É um preço que você precisa assumir a representação de uma taxa, de um fluxo de caixa que representa exatamente assumir, tá certo? Essa aceitação que você precisa ter desses valores, entendendo que é uma premiação, entendendo que os fluxos de caixa eles são líquidos. Então, via de regra, nós sempre vamos tender a entender que esses fluxos eles estão sendo aí premiados, né? Sempre vai ter fluxos de caixas líquidos, pelo menos esperamos que sejam positivos, né? Que representem aí, que componham, né, uma premissa racional de assumir uma responsabilidade por esse risco e pela incerteza, né, que você tem, né, de assumir, quando você assume determinado bem e de uma determinada atividade, existe ali uma incerteza, né, sobre esse fator. Outros fatores tais como falta de liquidez, que participantes do mercado iriam considerar ao precificar os fluxos de caixas esperados da entidade advindo do ativo. Então, você está vendo que todos os fatores de premiação, inclusive as incertezas, né, as taxas, projetar fluxos de caixa que representem esse item, né, para fazer a comparação com o valor justo, inclusive para saber se há, né, realmente ali uma comparação com o valor justo, se o valor justo representa o fluxo, né, de benefício de caixa futuro que aquele bem ainda consegue lidar. Então, em outras palavras, para a gente resumir valor em uso, gente, são os fluxos de benefício de caixas futuros que a gente aí tenta projetar, tá? Para estimar, eu acho que a parte mais, né, que eu podia utilizar como premissa basicamente, professor, para estimar, basicamente eu preciso de quê? O valor em uso. Para a gente estimar o valor em uso, gente, a gente vai fazer só isso aqui, é estimar as entradas e saídas dos caixas, né, desses fluxos de caixa de entrada e saída, porque a gente trabalha com valores líquidos, tá? E a gente precisa de uma taxa de desconto apropriada, que dizer o que é uma taxa né, uma taxa apropriada, isso é uma coisa muito subjetiva e que representa bem esses fluxos futuros, não é fácil. Mas, via de regra, a gente vai ver daqui a pouco essas taxas há umas certas indicações. Via de regra, você vai utilizar a taxa de mercado, né? Essas taxas que todos nós utilizamos aí na questão bancária, na questão da vida, né, IGPM, essas taxas aí que estão disponíveis porque representa talvez, inclusive, né, a variação dessas taxas, né, de mercado, dos bens que estão aí disponibilizados, ou taxas que são representadas por taxa Selic, quer dizer, taxas que realmente representem a empresa. Qual é a taxa? Não tenho como dizer. Eu posso dizer a você que você pode usar qualquer taxa que se adeque a essa sistemática. Isso é o que eu posso dizer, né? É mais fácil você utilizar dentro dessa condição. Entendendo, sempre tentando representar melhor a empresa possível. Tem que ter a representação melhor da empresa. Tá? Sempre você tem que pensar dessa forma, representando sempre a empresa. Aí vamos lá, qual é a base, né? Ou quais são as bases que eu vou utilizar? Tá aí. A administração deve avaliar a razoabilidade das premissas sobre as quais as atuais projeções de fluxo de caixa se baseiam, examinando as causas das diferenças entre projeções passadas de fluxo de caixa e os fluxos de caixas atuais observados. Então, quando eu vou projetar os fluxos de caixa, gente, as premissas razoáveis é de uma subjetividade enorme. Quer dizer, quem vai determinar é a administração quais bases razoáveis são essas para eu projetar os fluxos desses bens ou da minha unidade geradora de caixa. Então você está vendo que todas as premissas razoáveis, né,
essas premissas que a gente vai falar, como é que eu vou determinar? Quem vai dizer? Como vai ser representado essa parte financeira desses fluxos relacionados aos bens, se são em conjunto, se é melhor que o bem seja individualizado, se representa melhor uma ala, se é melhor fazer isso por setor. Essas premissas todas vão ser determinadas pela administração e vai ser certificado por ela, né? Porque, na verdade, via de regra, o contador, ao menos que ele tenha uma experiência muito grande em fazer essas projeções de fluxos de caixa, mas cada empresa tem sua particularidade. Cada empresa, né, cada empresa trabalha dentro de uma estrutura, dentro de uma perspectiva, dentro dos seus desempenhos, dentro do seu orçamento e tem suas particularidades. Então, cada maquinário que vai, né, sofrer o teste de impairment, ou cada bem imobilizado intangível que vai sofrer, ou goodwill, a unidade geradora de caixa, você precisa de premissas que realmente representem esse fluxo de caixa. Como é que eu vou dizer a você o que é razoabilidade? Razoabilidade, do meu ponto de vista, é você saber qual a relevância e a materialidade dessas informações dos fluxos que você vai construir juntamente com as taxas que você vai utilizar. Tá? Isso daí é o que eu posso dizer para você, porque razoabilidade é uma coisa muito subjetiva, tá? Para questões de fins de avaliação, de teste de impairment, porque é um cálculo literalmente financeiro. Você está vendo aí que é um cálculo financeiro. É uma aplicação, tá certo? É uma aplicação dos cálculos de administração financeira nos bens da contabilidade. Inclusive as definições, né? Do que é ativo, você vai ver ali que uma das premissas é a projeção dos fluxos de caixas futuros, né? É uma das formas de representar os valores dos bens. Aí vamos aqui rapidinho. Base para estimativa. Aí vamos lá. Vai se basear em que as projeções, professor? Vamos basear as projeções de fluxo de caixa nas previsões ou nos orçamentos financeiros mais recentes aprovados pela administração. Pronto, para a gente não ter, né, nenhum tipo de dúvida, o melhor é você observar quais são as premissas ali, quais são as previsões, quais foram as projeções dos fluxos de caixa já foram utilizados, ou o próprio orçamento financeiro que está ali dentro de todo o planejamento, tá certo? Todo planejamento, tá certo? Então você tem que ver aí exatamente e observar isso. Aí olha essa partezinha final, que para mim é essa parte final, para você entender como as premissas precisam ser razoáveis e você precisa utilizar padrões de tempo razoáveis também. Tanto é que ele coloca lá, ó, as projeções baseadas previsões ou orçamentos devem abranger, como regra geral, o período máximo de 5 anos, né? Ao menos que se justifique fundamentalmente um período mais longo. Então, é mais fácil, inclusive, os orçamentos serem projetados em 5 anos para uma realidade muito mais próxima do que eu estar utilizando premissas financeiras, né, e fluxos de adivinhação para 10, 15 anos, entendendo que quando eu faço projeção de fluxo de caixa, não significa que eu vou ser certeiro. São premissas financeiras, utilizando padrões financeiros, taxas financeiras, cálculos matemáticos aí da matemática financeira. Então, padrões de 5 anos é muito mais fácil de ser acertado do que, como eu já tinha falado para vocês, projetar para 15, 20 anos isso daí. Então, vamos utilizar sempre o padrão de 5. E, via de regra, os testes de impairment para os maquinários, para todos os imobilizados ali das indústrias, das empresas que utilizam impairment, porque nem toda empresa vai fazer isso, não. Tá? Nem toda empresa vai estar preocupada com isso aqui, não. Basicamente as SAs, as grandes empresas, as empresas que são auditadas aí, que vão fazer isso aqui, mas o restante não vai estar muito preocupado com isso não. Entendendo que a cada ano tentar, né, fazer, e as projeções de 5 em 5, entendendo que as premissas razoáveis são premissas que são próximas, baseadas nos orçamentos financeiros. Fica muito mais fácil, né, muito mais fácil. Para a gente terminar, tá aqui. Qual é a composição, tá certo, das estimativas dos fluxos de caixas futuros? Vamos deixar isso aqui para o próximo vídeo. Por quê, professor? Porque a gente já está aqui no limite, né? Infelizmente, né, algumas vezes a gente vai ficar aqui apertado no tempo. Eu tenho mais 15 segundinhos, então fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Bons estudos a todos e já já nós chegamos ao exercício prático.